meu povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje esse vídeo vai ser só para a demonstração da casa, dessa casa aqui que eu fiz. Se vocês quiserem que eu faço para vocês nesse vídeo aqui agora. Mas eu não tô com muita vontade de fazer essa casa. Eu posso fazer outras coisas para vocês. Mas aí, gente, vai dar muito trabalho, né? Eu tô falando baixo assim, gente, porque já são meia-noite e 14, vocês vão ver aí. E tá todo mundo dormindo aqui em casa. Aí, esse vídeo aqui vai ser só para uma demonstração. Se eu tirar aqui dessa câmera maluca, toque no vídeo. Deixa eu tirar aqui dessa visão maluca. Ok, gente, essa casa aqui eu que fiz, mas eu não vi no vídeo, né, gente? Olha só, para vocês verem. Ficou bonita, gente. Deixa na descrição do vídeo se ficou bonito ou não. Se não ficou, tudo bem, né? Tá no meu Minecraft, então de vocês. Então o problema de vocês. Eu vou só mostrar a casa aqui pra vocês. Pra vocês verem que não tem nada. Vocês viram que o telhado é bem diferente. A luz do mar, não sei, o negócio desse luz aí. Olha, gente. Ficou bem bonito, não ficou meu quartinho bem bonitinho, bem modificado. Por enquanto, aqui embaixo vai ser uma cozinha. Deixa eu aumentar esse ventilador porque eu tô sentindo um pouquinho de calor. Vai fazer um pouquinho de barulho aí na hora do vídeo aí. Quando vocês vão ligar, será? Não sei, né? Tá um pouquinho meio calor, mas tá tudo bem. Ainda vai. Deixa eu aqui ver. Esse vídeo aqui foi só uma demonstraçãozinha aqui rápida para vocês. Mas antes de eu terminar, eu vou só fazer aqui, ó, uma piscininha bonitinha. Eu vou só fazer aqui, gente, um bloco automático que vocês podem fazer com a fornalha, com qualquer coisa. Assim, ó. Vocês vão precisar de... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só pausar o vídeo aqui. Olha, gente, eu voltei aqui pra vocês. Hoje vocês vão precisar de redstone, pistão grudento, no caso o meu tá pistão aderente, porque eu tô na textura de rei, repetidor de redstone e alavanca. Vocês podem usar qualquer coisa, menos a cama, lógico que senão a cama vai quebrar. Ó, vocês cavam 2 blocos, 2 por 2 e 2 de fundura, no caso. Vocês vão botar o pistão grudento assim. Vamos jogar aqui, bloco da sua preferência. Colocou aqui. Em qualquer um dos dois lados, você cava 2, lógico. Bota isso aqui. Normalmente errei. Vocês vão puxar esse daqui. Ó, fazer isso aqui. Aí, gente, vocês podem botar isso aqui, sim. Botar um bloco da sua preferência, com certeza, lógico. O bloco tarefa da sua casa. Depois que vocês vão fazer é pegar e fazer isso aqui, ó. Gente, não aqui na parede, né, lógico. Viu, minha gente? Eu posso mostrar um passeio secreto também pra vocês, se vocês quiserem. Tão rápido e fácil, né? Você pode fazer isso aqui com a fornalha, né? Ficaria bem bonitinho com a fornalha, né? Não ficaria bem bonitinho com a fornalha? Agora eu vou demonstrar uma porta bem rápida aqui pra vocês também, automática. Com certeza vocês vão precisar do pistão do grampo de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que tem redstone. Repetidor não vou precisar. Eu vou precisar da tocha de redstone. Alavanca também não. Ó, minha gente. Vocês vão pegar ele.
uma placa de pressão, vou ver a sua preferência aí. Vocês vão fazer isso aqui, gente. Eu vou fazer 2 de fundura. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois vocês veem, gente, ó. Faz isso aqui. Vocês vão contar 1, 2, 3. Ó, aqui no meio vocês vão cavar 1, 2. Nesse bloco aqui você cava uma só. Bota uma tocha em cima dela. No mesmo jeito que você aqui. Vocês vão puxar redstone em todo esse buraco. Vocês vão tampar ali. E aqui. Vai botar a placa de pressão. E se eu fizer assim, o que vai acontecer? Vai ativar e as tochas vão apagar. Viu? Ó. A tocha apagou. Saiu e acendeu. Agora, o que vocês vão fazer? Botar um bloco aqui. E um pistão assim. Tira esse bloco. Bota um bloco aqui atrás. Vai ativar. Depois vocês vão fazer isso aqui. Pegar mais um pistão, botar em cima. Desculpa. Botar em cima desse aqui. Não ativou, né? Vocês vão pegar a redstone e vão botar em cima desse aqui. Ativou? Ativou. Show. Vocês vão pegar esse bloco e vão botar aqui. No caso de vocês, qualquer um. Até o de vidro ficaria bonito. Que eu também já fiz. Ó, minha gente. Botou aqui uma redstone. Ativou. Simples e rápido. Deixa eu só aqui, fazer aqui, pausar o vídeo rapidinho. Olha só, minha gente, como é que fica isso? Muito bonito. Agora, lógico que o lado de fora você arranca as placas de pressão e bota um botão. Vocês vão apertar, vocês vão apertando o botão, vai acontecer isso, vai abrir e vai passar. O lado de dentro, o lado de fora, no caso pode ser esse aqui, que é menor, mais curto, né? Lá de dentro, sabe por quê? Aqui, ó, deixa eu sair aqui de novo. Ó, aqui vocês vão apertar. Aqui vocês vão apertando o botão, né? Vão entrar. Pra vocês não apertar de novo o bicho entrar, você vem aqui devagarzinho, passa pro lado e entra dentro da sua casa. Ou então você passa direto assim, sei lá, faz uma doideira e vai embora. Então, vocês gostaram? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe seu like. Tudo bem com vocês? Então, fui. Chega por hoje.